E o São Paulo pode faturar até 100 milhões de reais. Esse é o último legado deixado por Eduardo Toni, diretor de marketing que pediu demissão coisa de 15 dias atrás. Nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou os dois últimos acordos fechados pelo então diretor de marketing. O primeiro deles com a Unimed, patrocínio na camisa, que pode render até 75 milhões de reais caso dure os 5 anos previstos no contrato. Há outros 15 milhões de reais garantidos com a GSH, que é a nova distribuidora de alimentos e bebidas em jogos e shows. Mas esse valor de 15 milhões é o valor mínimo por um contrato de 5 anos. E é muito natural que, especialmente com a realização de shows, que o São Paulo consiga no mínimo mais 10 milhões, totalizando 25 milhões desse acordo com os 75 milhões da Unimed, e o Tricolor passa a ter, pelos próximos 5 anos, uma garantia de faturamento de 100 milhões de reais. Com a lembrança de que o São Paulo já tem, em 2026, o terceiro melhor contrato de patrocínio na camisa em relação ao peito, patrocínio Master, 105 milhões de reais, ou melhor, 106 milhões de reais da Superbet. Tricolor que tem também algumas outras negociações em andamento, mas do ponto de vista financeiro, com marketing, a coisa tem funcionado bem. Quero completar o noticiário do São Paulo tratando e discutindo sobre futebol. Dorival Júnior já teve seu nome inscrito no BID, Boletim Informativo Diário, mas só começa a trabalhar na segunda-feira. Para o confronto contra o Fluminense, nesse sábado, o técnico será Milton Cruz. Importante registrar que o Dorival terá Lucas Silvestre e Pedro Sotero como auxiliares, Guilherme Lima e João Marcos como analistas. Só para completar, na reunião entre Rui Costa e Rafinha com Dorival Júnior, discutiu-se sobre o futuro de Arboleda. Ainda não há nada definido, mas o Dorival se mostrou favorável à permanência do zagueiro equatoriano. Afinal de contas, JP, quanto é que o São Paulo deve para ex-treinadores? É o próximo tema para a gente discutir aí, ó. Na tela, Luiz Zubeldia 7,5, Dorival 3,2. O valor do Dorival se refere a bônus e premiações, tá? O Hernan Crespo, porque o Dorival saiu do São Paulo para ir para a seleção, tá? O Crespo, 4,5 milhões, o Roger Machado, 2 milhões e 100 mil reais, total 17,3 milhões de reais. Falando nisso, PVC, o seu celular tintilou aí, eu andei vendo, tintilou. Hã? Me conta. Não, a história o São Paulo está em Florianópolis negociando com o São Paulo está em Florianópolis. Rui Costa, diretor de futebol de São Paulo, está em Florianópolis negociando com o Dorival Júnior. Teve uma primeira rodada de negociações na quinta-feira, não avançou, mas a informação e aí pela manhã a informação que eu tinha era tá difícil por causa do acerto financeiro, mas tem uma frase que para mim vai mudar tudo. A frase é: o Dorival quer. O Dorival quer. Então ele vai abrir mão de salário, vai negociar a partir da dívida e provavelmente vai ser anunciado como técnico do São Paulo. Não dá para dizer isso cravado nesse momento. Muito bem. Agora, fala, Rodrigo. Tá indo atrás de um técnico mais caro do que o anterior. A gente sabe, inclusive, que a saída do Dorival se economizou dinheiro, foi publicado matérias aqui no UOL, depois que entrou o Diniz, e olha que o Diniz também não é barato, né? E depois que entrou o Diniz em relação ao Dorival, com esse acúmulo de multas, e logo depois do vazamento do áudio do presidente do clube, Harry Massis, né, falando que não tinha dinheiro para pagar nada, que não tinha dinheiro para pagar multa, que não tinha dinheiro para pagar salário, porque por isso que ele não ia demitir. Aí, na sequência, tem uma iluminação, ele demite o técnico, vai pagar essas multas e vai atrás de um técnico mais caro. O que a gente pode dizer sobre... É uma gestão completamente sem rumo, né? De uma semana para outra, ele decidiu que abriu o cofre do São Paulo porque foi pressionado. É isso. É aquilo que a gente falou no começo da história das transferências, quer dizer, tem uma pressão de torcida / imprensa que leva aos gastos irracionais. E os custos irracionais não necessariamente vão levar aos melhores resultados esportivos, que dirá econômicos. E vou fazer, inclusive, uma observação polêmica aqui. O Júlio Casares, com todos os seus problemas no ano passado, deu uma segurada, pelo menos, no gasto. O custo aumentou, né? Que a gente já falou aqui. Mas, pelo menos, segurou nas aquisições ali de jogador, né?
e demitiu o Zubeldia também e tal, mas me parece que ele tinha um pouco mais de estofo político antes de todo aquele episódios lamentáveis que aconteceram na gestão de São Paulo, se descobriu um monte de irregularidade e que ele tinha que sair mesmo, mas ele tinha mais estofo para segurar coisas do que Harry Messes, que Não, não, claro. tem muito, é muito mais submetido à pressão e a gestão vai ficar muito mais na mão de pressão de torcida e conselheiro, né? É claro, Rodrigo, porque ele não foi preparado para ser presidente. Ele foi um vice-presidente político do clube que estava lá para ser vice-presidente decorativo. Vamos voltar para o gasto só para fazer um contraponto dessa história do Júlio Casares, que acho que o Júlio Casares virou um caso. O Júlio Casares, não. O São Paulo Futebol Clube da gestão virou um caso policial. E se a gente pegar, embora tenha. São Paulo nesse ano gastou menos, gastou com 6 contratações sem gastar dinheiro na rescisão de contrato, né? Pagou dinheiro de salário. As multas mais altas devidas são a do Zubeldia, que foi demitido ainda pelo Casares, e a do Crespo, que tem a dívida da demissão recente, porque agora terminou de pagar a multa da primeira demissão dele em 2021. Então, assim, é verdade o Casares, mas as maiores multas ainda são devidas São à dele. gestão Casares. Bom contraponto. E eu vou botar aqui, eu estou olhando o balanço do São Paulo, PVC, tem em 2024, teve gastos de 31,7 milhões em multas contratuais, aí no caso de seja relacionados a jogador ou técnico, e no ano passado teve 0. Possivelmente porque essa do Zubeldia ainda não devia ter entrado como contabilização no ano passado. Eu não sei a explicação, posso até perguntar depois lá para o clube, mas 2024, 31 milhões, no ano passado não teve 0, e a gente lembra, a primeira gestão do Casares foi muito, ele gastou muito dinheiro, né? Não é que ele deu uma segurada no ano passado, né? Mas ele gastou muito dinheiro no início da gestão dele também. Perfeito. Olha, eu recebi essa semana, dentro dessa discussão da reforma tributária e tal, eu recebi essa semana dois ouvintes, né, telespectadores e tal, de lugares diferentes, de CNPJs diferentes, uma incumbência. Eu vou colocar um desafio para vocês. É a gente um dia lá na frente fazer um programa sobre SAFs do bem. Ora, será que existe um modelo de SAF que seja bom para todo mundo? Para o clube, para a sociedade, para o futebol? Acho que a gente pode pensar lá na frente em fazer um programa e explicar como isso pode funcionar. Tá bom? Se vocês aceitarem o desafio, a gente fala sobre isso mais para frente. Fala, PVC, para arrematar. Não, para arrematar. Eu acho que vamos falar disso depois, mas assim, SAF do bem tem que partir da premissa que você não precisa virar SAF porque você está desesperado. Assim, o time não precisa virar SAF. Mas espera um pouquinho. Tem que estar falido para virar SAF ou tem que ter uma opção de fazer um outro modelo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.